Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião online de hoje. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou o pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown, Miami. Quero dizer que hoje à noite nós vamos ter reunião presencial na nossa igreja e queremos começar o culto 5h30, tá bom? Então vem, traz um visitante, traz uma visitante, 5h30 começa a reunião online. Mas se você quiser vir antes, né, o Bazar do Bem vai estar funcionando também. Quero agradecer mais uma vez aqui a todos e a todas que ajudaram a organizar, a preparar e estão ajudando a fazer o Bazar funcionar. Nós inauguramos semana passada, tivemos sábado e domingo abertos e a partir de agora vamos ter aos domingos, né, durante esse mês de agosto abertos aos domingos às 4 horas da tarde. Então, você tem duas chances aqui. Você pode passar lá para ajudar como voluntário ou voluntária no Bazar do Bem a partir das 4 da tarde, ficar direto para o culto, ou você vem ao culto 5h30 da tarde, tá bom? Trazendo um visitante, trazendo uma visitante, tá certo? Fica aqui o convite. Hoje é domingo de Santa Ceia, então nós vamos também celebrar a Santa Ceia na reunião de hoje à noite. E quero também lembrar que hoje é a última mensagem dessa série de mensagens que nós temos compartilhado, que é a Food Truck Gospel, tá bom? Hoje é a última mensagem, espero que Deus fale muito ao seu coração, né? Porque ele tem falado bastante comigo, tem sido muito legal meditar sobre as maneiras como Jesus se aproxima das pessoas através da mesa. Por isso a mesa é um elemento tão central na nossa cultura, eu vou dizer cultura religiosa, né? A mesa é um elemento central na teologia wesleyana, por exemplo, mas eu não vou entrar nesses detalhes não, tá certo? Quero dizer para você que hoje temos Santa Ceia, última mensagem dessa série de mensagens, e o Bazar do Bem vai estar aberto a partir das 4 da tarde, então vem que vem com a gente. Antes de eu fazer a oração, para a gente preparar os nossos mentes e corações para adorar e meditar na palavra de Deus juntos, eu quero fazer um aviso de utilidade pública. Eu acho que, sinceramente, é uma parte importante, é uma tarefa que me cabe como pastor. Então, eu quero dizer o seguinte: a temporada eleitoral no Brasil começou. Portanto, a temporada de fake news, sem limites e sem escrúpulos, também começou. Então, muito cuidado com o que você recebe no seu WhatsApp, com o que você recebe no seu Facebook, porque já tem muita mentira rodando por aí. Já vieram ao meu ouvido falar que vão cobrar no Pix. Não existe isso, é mentira. É o terrorismo eleitoral. Tomem cuidado, por favor. Eu deixo uma dica aqui que na maioria das vezes funciona. Na maioria das vezes funciona porque o candidato, ele sabe quando ele está desobedecendo, quando ele está quebrando a lei. E ele não expõe certas coisas nas redes sociais deles mesmos, porque sabe que estará desobedecendo a lei, que ele sabe ela sabe que estarão propagando mentira. Então é o seguinte: quando você receber um negócio maluco, absurdo no seu WhatsApp, vai lá no Twitter do seu candidato, daquele candidato, vai lá nas redes sociais desse candidato, para ver se essa besteira vai estar lá sendo publicada. Na maioria das vezes não vai estar. As coisas absurdas, tá? As mentiras corriqueiras de eleição é outra história. Mas existem certas mentiras absurdas, eles sabem que é mentira, por isso eles não colocam nas suas redes sociais. É um filtro. Fica aqui só uma sugestão.
tá bom? Porque vai ser um período difícil. Daqui até outubro vai ser um período difícil, maçante, e a gente não quer causar divisão, né? A gente quer causar reconciliação. Então, cuidado, fica aqui um pedido, uma orientação pastoral, se você me permite, né? Não vamos falar de candidatos aqui, mas é isso. Vai ser difícil daqui até lá e eu espero que você não faça parte dessa corrente que propaga mentira por aí, né? Porque às vezes não é sua intenção, obviamente, mas acaba acontecendo, tá bom? Então, fica aqui. A gente tem que se defender, né? Vestir a armadura da fé e se defender dos absurdos que acontecem por aí. Sem mais delongas, ora comigo, vamos orar. Pai, nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, pedir perdão pelas vezes que vacilamos, pedir perdão pelas vezes que te desobedecemos, pedir perdão pelas vezes que nós não somos sábios e sábias, nós nos antecipamos, somos muito apressados e acabamos contribuindo para a propagação de mentiras do que para a propagação da verdade e do Evangelho. Lava-nos, Senhor, de toda a correria do dia a dia, lava-nos, Senhor, de toda preocupação, lava-nos, Senhor, de todo o estresse, de todo o medo. Nós apresentamos as nossas vidas diante de Ti, pedindo acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, fala conosco, Espírito Santo, nos transforma e nos ajuda a sermos luz e voz de esperança, voz de amor e voz de reconciliação. Em nome de Jesus nós oramos, agradecidos por tudo que Tu tem feito em nossas vidas, por aquilo que ainda hás de fazer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe Tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e levanto, esquadrinhas meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à boca, não, e Tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante,
Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos ter a última mensagem da nossa série de mensagens, Food Truck Gospel. Né? Eu quero lembrar para vocês, né, que nessa série nós já cobrimos diversos momentos na Bíblia em que Jesus cumpriu seu ministério através da comida, no momento em que estavam compartilhando a comida à mesa, que havia comida envolvida no processo. E as razões de Jesus, se você reparou bem, em cada situação existe uma motivação diferente da parte de Jesus naquele momento. Por exemplo, nós começamos com um dos meus textos favoritos, que é o chamado de Mateus, o chamado de Levi ao discipulado. Levi, o Mateus, que era um cobrador de impostos, né? E Jesus o chama. Naquele mesma noite, Jesus janta na casa de Mateus com muitos outros pecadores, né? E os fariseus reclamam. Ou seja, há uma mensagem de inclusão, de Jesus se dispõe a sentar à mesa com aqueles que são considerados marginais, com aqueles que são considerados pecadores. Jesus não tem medo de se sentar, de se associar com pecadores, porque ele sabe que ele é santo. E o santo é quem deve ser a força influenciadora. Aquele que tem medo de se sentar com os pecadores por medo de pecar, de cair em tentação, é porque é fraco na fé. E Jesus traz essa lição de inclusão, de aceitação, de estar aberto a sentar-se com qualquer pessoa, independente da situação espiritual, emocional e a condição de pecado ou de santidade daquela pessoa. Jesus está aberto, Jesus ele é receptivo. A palavra que está na minha cabeça é em inglês, Jesus welcomed. Ele recebe com alegria todo e qualquer tipo de pessoa na sua presença, né? Nós também falamos do milagre da multiplicação dos pães, né? Quando Jesus está pregando e tem uma multidão e ele fala, nossa, como é que a gente pode, o que a gente pode fazer? Tá ficando tarde, vai ficar de noite, essas pessoas estão com fome, elas precisam comer. Então ele multiplica a comida, né? E o texto diz que ele faz um ato de compaixão, né? Ele faz um milagre da providência divina, da providência de alimento, como um ato de compaixão, porque Jesus se compadece das nossas necessidades, Jesus se compadece dos nossos momentos de fragilidade, né? Jesus se aproxima de nós porque ele tem compaixão de nós. Também vimos Jesus no caminho de Emaús, conversando com os 2 discípulos decepcionados e descrentes, frustrados porque Jesus, o líder que eles seguiam, havia morrido, né? E no momento que eles se sentam à mesa para comer, é o momento que os seus olhos se abrem e eles finalmente reconhecem Jesus Cristo, né? A quem eles seguiam ali sentado à mesa. Ou seja, através da comunhão, através da mesa, através da intimidade, Jesus se revela, Deus se revela a nós. Quando nós estamos abertos, porque ele foi convidado, lembra disso, ele foi convidado para cear com eles, né? Então, quando nós temos esse momento, essa abertura no nosso coração de intimamente chamar a Deus para as nossas vidas, ele se revela para nós de uma maneira especial e diferente. Nós vimos também Jesus como convidado de honra dos fariseus, né? Na semana passada eu preguei sobre isso. Se você não viu, vai lá e veja. Aproveita e dá um like, escreve um comentário, né? Que é Jesus não tendo medo de se colocar também, de ser convidado, de se sentar junto àqueles que o perseguem. Jesus não tinha medo daqueles que o perseguiam, ele encarava eles, ele foi lá na casa dos poderosos e deu lição de moral para eles, mostrando que eles estavam sendo hipócritas, mostrando que eles estavam procurando honra e falando da importância de ser humilde. Hoje, nós vamos ler sobre o momento em que Jesus, já ressurreto, aparece pela 3ª vez aos seus discípulos, quando eles estão tentando pescar e não conseguem pescar nada. E Jesus fala, não, pesca do outro lado. Então eles pescam,
pegam um bom montão de peixe, e quando eles chegam à praia, Jesus está cozinhando, está assando um peixinho para eles tomarem café da manhã. Então eles tomam café da manhã, peixe e pão, como era costume. Então, várias maneiras diferentes que Jesus se aproxima de nós, se comunica conosco, porque Ele está preocupado em se revelar para nós, em primeiro lugar, e a atender às nossas necessidades, a se compadecer das nossas necessidades. Então vamos ao texto bíblico que está no Evangelho de João, o auto-intitulado Discípulo Amado. Começa assim: depois disso, Jesus apareceu novamente a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, ou o mar da Galileia, né? Foi assim que aconteceu. Estavam ali Simão Pedro, Tomé, apelidado de Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Simão Pedro disse: vou pescar. Nós também vamos, então, disseram os outros. Assim entraram no barco e foram, mas não pegaram coisa alguma a noite toda. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha que interessante. Ele perguntou: filhos, por acaso vocês têm peixe para comer? Não, responderam eles. Então ele disse: lancem a rede para o outro lado, para o lado direito do barco, e vocês pegarão peixe. Fizeram assim e não conseguiam recolher a rede de tão cheia de peixe que estava. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a capa, pois a havia removido para trabalhar, e saltou na água. Os outros ficaram no barco e puxaram até a praia a rede carregada, pois estavam a apenas uns 90 metros de distância. Quando chegaram, encontraram um braseiro no qual havia um peixe e pão. Jesus disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Havia 153 peixes, grandes, e, no entanto, a rede não arrebentou. Olha só. Venham comer, disse Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem é você? Pois sabiam muito bem que era o Senhor. Então Jesus lhes serviu o pão e o peixe. Foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ressuscitar dos mortos. Palavra do Senhor. Vamos parar por aqui. Muito legal essa cena, né? Muito legal esse episódio da vida dos discípulos e muito legal o texto. Eu gosto muito do jeito que João escreve, porque ele fica dando umas dicas do que ele acha importante, né? Ele fala: olha, eles pegaram 153 peixes grandes e, no entanto, a rede não arrebentou. Ou seja, olha que milagre duplo, né? Ele fez um milagre porque era costume, pelo que eu li, tá bom? Era costume, já pela prática de um pescador experiente, usar o lado esquerdo do barco, porque o lado direito era normalmente onde você tinha coisas presas para você remar, tal. Era mais complicado de movimentar a rede por ali. Então, eles usavam o lado esquerdo. E aí Jesus falou: não, joga no outro lado, joga no lado direito, ou seja, no incomum, usa o lado incomum. E aí vem esse monte de peixe, que então já é um milagre. E além disso, eram peixes grandes e a rede aguentou essa quantidade toda de peixe. Então João está aqui mais uma vez, como ele faz no Evangelho inteiro, focado em mostrar as maravilhas que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, né? E com cuidado de descrever quem estava ali, os nomes, né? Ele só não fala o nome dele, ele se auto-intitula aqui o discípulo a quem Jesus amava, né? Enfim, muitas coisas bonitas, muitas coisas importantes nesse texto. Mas, sem dúvida nenhuma, o grande objetivo de João
é mostrar para o povo que Jesus, mesmo que eles não conseguissem reconhecer, talvez ele ainda estivesse estivesse desfigurado pelas torturas que sofreu, não sei, né? Qualquer coisa aqui seria uma especulação. Mas o fato é que os discípulos têm alguma dificuldade de reconhecer quem era aquele Jesus, quem era aquela pessoa. Pelas atitudes eles reconheciam que era Jesus. Então, João foca na atitude que caracterizava Jesus. Jesus que fazia milagres. Mas me parece muito claro que a agenda do próprio Jesus nesse episódio é diferente da de João. João interpreta aquele momento de uma maneira e escreve. Mas ao descrever o que aconteceu, a gente vê nas atitudes de Jesus, 3 coisas que me parecem importantes e que eu quero conversar com vocês aqui. A primeira coisa é que parecia importante, porque também João fala, essa foi a 3ª vez que Jesus apareceu para os discípulos depois de ressurreto. E durante a história, ele fala algumas vezes que que eles não tinham certeza quem era aquela pessoa, que eles não reconheciam que era Jesus, que quando ele reconheceu, ele falou, Pedro, é o Senhor. Aí Pedro vai e ainda assim os outros não reconheciam. Ou seja, me parece muito claro que Jesus queria reafirmar que ele havia vencido a morte, que ele queria reafirmar no coração e na mente daqueles discípulos que ele havia vencido, que ele realmente era Senhor, que realmente ele estava ressurreto, que, portanto, eles tinham uma razão para continuar. Ele queria realmente esclarecer na mente deles que ele, apesar de ter sido crucificado, era o Senhor, era o Messias prometido. E nesse ponto aqui eu quero dar uma pausa, porque eu quero lembrar você, porque não importa a situação que você esteja passando, de perseguição, de dificuldade, de falta de dinheiro, de dificuldade para pagar as contas, seja qual for a dificuldade, de problema na família, de problemas de relacionamento, seja qual for a situação, eu quero te lembrar que mesmo que no momento difícil da sua vida, talvez você não esteja conseguindo enxergar Deus, talvez você não esteja conseguindo sentir Deus, a presença de Deus na sua vida, como você já sentiu em outros momentos, eu quero te lembrar que Jesus está aparecendo na sua vida para que você o reconheça, como ele apareceu aqui aos discípulos, para reafirmar a sua vitória, reafirmar o seu caráter, reafirmar que ele é Senhor. Deus quer te lembrar que ele é Senhor da sua vida. Que ainda que você tenha dificuldade de reconhecer as bondades de Deus sobre a sua vida, Deus quer que você reconheça. Deus quer te lembrar. Jesus está fazendo, ei, eu estou aqui. Não te preocupe. Lembre-se, eu já venci. Portanto, a tua vitória é garantida. A vitória para o que importa, que é a nossa salvação, a nossa vida como cidadãos e cidadãs do reino de Deus, está garantida. Então, vivamos não com uma vida baseada no medo de Deus, mas numa vida baseada na confiança e na alegria, e no agradecimento, porque Deus já conquistou toda a vitória possível e disponibiliza os frutos dessa vitória para nós. Nós precisamos aprender a viver uma vida de relacionamento com Deus, uma vida livre, baseada na liberdade e na espiritualidade, e não baseada nas amarras da religião, nas amarras dos dogmas e nas amarras das agendas dos religiosos. Tem que ter muito discernimento. Então não importa, querido, se está difícil de pegar peixe. Não importa se está difícil de encontrar o caminho. Jesus está tentando falar contigo. Através de pessoas, através dessa reunião online, através
de mensagens, de músicas. Deus não desiste de falar com você para te revelar que você está precisando jogar a sua rede para o outro lado. Está aí pertinho. É fácil, é só olhar para o lado e fazer um pouquinho diferente. Sair da sua zona de conforto. E aí você vai ver a glória de Deus, o milagre de Deus aparecendo na sua vida. Então, se as coisas não parecem estar dando certo nesse momento, lembre-se, Deus quer reafirmar para você que o que importa já está garantido, Ele já venceu. E é muito fácil, está muito perto de conquistar ou de alcançar aquela bênção que você está buscando, que você está esperando. Talvez só precise de você mudar alguma coisa que você está fazendo, né? Tem aquela velha máxima de que ficar tentando repetidamente a mesma coisa, pensando em conseguir um resultado diferente, é a definição da estupidez. Então, sejamos sensíveis à voz do Espírito, porque talvez Jesus esteja falando com você: hey, joga a rede para o lado direito, sai da sua zona de conforto, para de fazer as coisas sempre do jeito que você faz. Eu estou aqui do teu lado, estou aqui para te ajudar. Amém? Segundo ponto. Como eu falei antes, Jesus sentou com os pecadores, mostrando a inclusão, a importância da inclusão. Jesus multiplicou os pães porque se compadeceu, teve compaixão com a necessidade dos outros. Ele jantou para se revelar durante a ceia, né? Ele teve muitos momentos, muitas ocasiões e muitas razões para se revelar de uma maneira ou outra para as pessoas. Nesse aqui, Jesus estava simplesmente preparando um café da manhã para os seus amigos. Eles passaram a noite pescando e pescando para comer, né? Pescando para comer, não era pescaria aqui para vender, não. Pescando para comer, não só Jesus falar assim, Simão Pedro fala, vou pescar. Jesus fala, também nós vamos então. Quando Jesus chama, ele pergunta, cadê a gente? Ele fala assim, ei, tragam alguns peixes que vocês acabaram de pegar, vamos comer aqui. Né? É uma indicação aqui de que a ideia deles ali era pegar a comida para comer. Não era necessariamente para vender. Né? Mas enfim, Jesus aqui, ele não se aproxima dos discípulos por uma necessidade de intervenção ou de compaixão. Jesus está quase que fazendo um mimo aos seus discípulos. Eu até lembrei, quando eu estava preparando aqui a mensagem, eu lembrei das vezes que a gente fala para a aluna, né, para criar uma expectativa no coração dela, a gente fala, amanhã é aniversário da mamãe, amanhã é aniversário do papai, amanhã é um dia especial por causa disso. E ela já tem na cabeça dela uma ideia do que fazer nesses dias especiais, dia das mães, dia dos pais. Sabe o que é? Ela acha que a gente tem que fazer um café da manhã, botar na bandeja e levar na cama para outra pessoa. Mal comparando, é o que Jesus está fazendo aqui. Sabe que eles passaram a noite toda lá, estavam cansados, estavam frustrados. Ele não só ajuda eles a pegar o peixe, mas ele prepara, passaram a noite, vem aqui, vem comer com a gente. Eu tenho um peixe e um pão, traz mais um pouco de peixe aí para dar para todo mundo. E vamos compartilhar o que a gente tem. Vamos compartilhar o que a gente tem. Então esse é o segundo ponto da agenda de Jesus nessa cena, nesse episódio da vida deles. E a terceira é a parte que eu não li. É a parte em que Jesus tem como objetivo fazer um processo de cura interior, de cura da alma. Porque logo depois disso, quando eles começam a comer, Jesus conversa com Pedro. Você vê que
João fala de Pedro o tempo inteiro. Ele foca como se o personagem, quase indicando que o encontro ali era para ser um encontro entre Simão Pedro e Jesus. Que Jesus teria usado toda essa circunstância para dar um recadinho para Pedro. Porque é o famoso momento em que Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que sim. Claro que te amo. Então são 3 vezes que Jesus pergunta. Eu vou encurtar aqui, porque são 3 vezes que Jesus pergunta: tu me amas? E Pedro fala: sim, eu te amo, Senhor, tu sabe. Na 3ª vez que Jesus insiste, Pedro fala: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E todos nós ouvimos já muitas das vezes, e me parece muito correto, que Jesus estava ali combatendo as 3 vezes que Pedro negou a ele, com as 3 vezes que ele pergunta: tu me amas? E Pedro afirma o seu amor. E é muito interessante, então, que Jesus está trabalhando aqui no coração de Pedro, no coração dos seus discípulos, uma cura interior, mostrando, mais uma vez, a importância do perdão, a importância da fé, a importância da reconciliação. E nesses 3 movimentos em que Jesus reforça que ele venceu a morte, em que Jesus providencia um cuidado, que demonstra cuidado com os seus discípulos ao providenciar um café da manhã, e o momento em que Jesus pergunta para Pedro 3 vezes se Pedro o amava, ou seja, faz esse momento de cura interior. Esses 3 movimentos, eles têm um objetivo em comum. Eles se convergem, eles apontam para o mesmo objetivo, que é a preparação daquele grupo para o ministério, para a implantação, para a propagação do reino de Deus, para a propagação da mensagem do Evangelho aqui nessa terra. E reparem, eu preciso abaixar para pegar aqui o laptop. Reparem o que diz, se você for ler, depois do versículo 15, Pedro responde: sim, Senhor, eu te amo. A resposta de Jesus é a seguinte: então, alimente os meus cordeiros, alimente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas a 2ª vez. O Senhor sabe que eu te amo. Então, cuide das minhas ovelhas. Então, na 3ª vez, Jesus disse, em resposta a Pedro: então alimente as minhas ovelhas. Até tem um detalhe aqui nessa tradução que é ainda mais importante. Porque você tem: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então alimente os meus cordeiros, as crianças. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Então cuide das minhas ovelhas. E na 3ª vez: Pedro, tu me amas? Sim, então alimente as minhas ovelhas. A gente tem uma noção muito clara de que Jesus aqui está realizando essa cura interior na vida de Pedro e convidando, ou dando o tom do que é o ministério da Igreja de Cristo, o que é o ministério dos discípulos e discípulas de Cristo. Cuide das crianças, alimente os cordeiros. Alimente os cordeiros, cuide das ovelhas, alimente as minhas ovelhas. Cuide se preocupe com o bem-estar das crianças, se preocupe com as necessidades humanas e cuide, não ataque. Cuide e não julgue. Reconcilie e não divida. Queridos, nós somos chamados para ser luz, para ser sal, para sermos agentes do Evangelho. Não temos não temos um chamado de passividade. Jesus nos chama para ativamente
propagarmos o Evangelho através do cuidado, através da atenção às necessidades dos mais pobres, das necessidades das pessoas, necessidades emocionais, espirituais e materiais. E cuidado. Esse episódio em que Jesus oferece um café da manhã para os seus discípulos é uma demonstração de cuidado. Jesus, ele sempre lidera pelo exemplo. Ele dá o tom e ele segue o tom. Ele demonstra. E esse é o chamado de Deus para a gente hoje. Primeiro, de novo lembrando, não importa a situação da sua vida nesse momento. Eu acho que Deus quer dar um recado para você hoje, que é: Ele venceu. Reconheça Ele na sua vida. Olhe para Ele. Ele está ali. Ele está do teu lado. Ele quer te dar a direção do que fazer. E pode ser algo muito simples, para que a sua necessidade seja suprida. Ele quer cuidar de você. Ele quer que você o reconheça na sua vida, porque Ele está ali. Ele quer cuidar de você, Ele quer dar o alimento que você precisa. Ele quer te ajudar a conquistar o alimento, falando: vai lá, você pescou, traz aqui, traz mais. Traz mais para compartilhar com todos que estão aqui. Depois Ele faz a nossa cura na nossa alma. Ele quer curar a nossa alma. Porque uma vez que nós somos curados, uma vez que nós reconhecemos Deus na nossa vida, uma vez que nós temos a fé de que as nossas necessidades serão supridas, nós estamos num lugar, nós estamos equipados para cuidar e para alimentar a outras pessoas que também sofrem, que também estão em momentos difíceis. Eu acho que esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o recado que Deus tem para a nossa vida hoje. A minha oração é que nós tenhamos a coragem, a humildade, a paciência e o discernimento para entender o que Deus e como Deus, o que Deus quer das nossas vidas e como Deus tem se revelado a nós, para que possamos então revelar dele para outras pessoas. Deixa eu fazer uma oração para a gente terminar. Vamos apresentar as nossas necessidades. Apresenta o teu sofrimento agora diante de Deus. Apresenta a tua necessidade diante de Deus. E vamos humildemente pedir socorro a Deus. Amém? Deus, nós levantamos aqui as nossas necessidades. Nossa dificuldade, o nosso desespero ao pescar, ao remar, ao lançar a rede e não colher nada. Ao nos sentirmos perdidos no mar, buscando alimento e não conseguir. Alimento para a nossa alma, alimento para o nosso corpo. Nós te pedimos, Senhor, venha providenciar aquilo que nós necessitamos. Nos ajuda, Deus, a reconhecer que Tu estás do nosso lado. Reconhecemos a Tua presença nas nossas vidas. Reconhecer que Tu estás ali na beira da praia, preparando o nosso café da manhã, preparando, cuidando de nós e preparando para nós aquilo que nós necessitamos. Nos ajuda a olharmos para Ti e reconhecermos, Senhor, em Ti que a vitória está garantida. Para reconhecermos em Ti, Senhor, que a provisão virá. Para reconhecermos que se nós ouvirmos a Tua voz e aceitarmos a Tua orientação, nós conseguiremos pescar 153 peixes grandes e teremos as nossas necessidades saciadas. E queremos Te agradecer, Senhor, porque apesar dos nossos pecados, apesar das nossas limitações, apesar das vezes que nós Te rejeitamos, Te negamos na nossa vida, fingimos que não somos crentes, fingimos que não somos discípulos e discípulas de Jesus, ainda assim, Tu te aproximas de nós e pergunta: Tu me amas? Qual é o tipo de relacionamento que Tu queres comigo? Tu nos pergunta, Deus. Que nós tenhamos a humildade e a coragem de dizer que sim, Te amamos. E que ao ouvir a Tua voz dizendo: então vai lá, alimenta os meus cordeiros, alimenta as minhas ovelhas e cuida das minhas ovelhas, que nós tenhamos a coragem
de agir em prol do próximo. Não só pensar em agir, mas efetivamente agir. Cura-nos, Senhor, para que nós possamos propagar a Tua cura. Transforma-nos para que nós possamos propagar transformação. Lava-nos, limpa-nos para que nós possamos propagar a pureza do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós apresentamos tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós queremos ser em Tuas mãos. Te pedindo, venha, cuida de nós, ó Deus, e cura-nos. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém e amém. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Que Deus, que a paz de Deus, a bênção de Deus e o cuidado de Deus seja revelado para você de uma maneira transformadora e iluminadora. Te ofereço essa meditação, esse serviço online. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Te vejo aqui na próxima semana.